Oi, gente, como vocês estão? Um bom dia para todo mundo. Vamos dar início à nossa atividade de hoje. Nossa aula hoje vai ser de história. Vamos dar continuidade aos nossos assuntos da semana passada, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre cidadania e sobre a diversidade das religiões. A atividade é no livro integrado, das páginas 468 até a 471. Então vamos ver primeiro o que é cidadania, certo? Então, desde 1988, o Brasil ele vive uma democracia com ampla participação popular no exercício da cidadania. Mas o que significa? De direitos e de deveres que um indivíduo tem e exerce em uma sociedade. E para que todas as pessoas possam participar ativa e igualmente da sociedade, é preciso que respeitem e cumpram esses direitos e deveres. Então, todos nós temos direitos e deveres. Participar igualmente da sociedade não significa que todas as pessoas devem agir da mesma forma, da mesma maneira. Sejam exatamente iguais ou façam e queiram as mesmas coisas, né? Isso é impossível. A igualdade refere-se ao fato de que todas as pessoas, todos nós temos os mesmos direitos e que eles devem ser respeitados independentemente do modo de vida, da crença, da escolha ou das opiniões de cada uma. Ou seja, todos nós devemos ter respeito um pelo outro, né? Independente de cor, de raça, de religião, de sexo, certo? Diversidade de religião. A população brasileira tem 200 milhões de pessoas que moram em diferentes regiões e têm variados costumes e religiões. As religiões são muito antigas e estão diretamente ligadas à forma pelo qual as pessoas avaliam o mundo, as próprias ações e as ações das outras pessoas. Não existe religião certa ou errada, nem boa e nem má. As religiões são diferentes, mas todas devem ser respeitadas igualmente, tá? Então aí tem uma imagem, um gráfico onde mostram as religiões dos brasileiros em 2010. Então veja a porcentagem. Existia o número de católicos, a parte laranja, não é? É a religião com o maior número de pessoas. De vermelho, a parte dos espíritas, a parte roxa dos evangélicos, o verde é sem religião, o amarelo, testemunhas de Jeová e o de azul, outras religiosidades, tá? Então a fonte é do IBGE, que foi o censo demográfico, isso foi em 2010, certo? Agora você vai explicar como ocorre a participação igualitária na sociedade, tá? O que é essa participação igualitária? É aquela em que há o quê? Segundo, as religiões são importantes para a sociedade? Sim, não. Por quê? Por que você acha que as religiões são importantes para nós? O terceiro, observe o cartaz a seguir sobre liberdade religiosa e explique a frase: o mundo é plural. Quarto, segundo o gráfico da página anterior, mais de 8% da população brasileira não tem religião. A escolha dessas pessoas de não ter religião deve ser respeitada? Justifique sim, não e por quê, tá? O direito à comunicação. A comunicação entre as pessoas é importante direito social. Ela é fundamental para que as pessoas conheçam e exerçam os seus direitos e os seus deveres. Então, o direito à comunicação ele consiste tanto na liberdade de opinião e de expressão, quanto no direito de produzir, divulgar e acessar as informações. Durante toda a história da humanidade, as pessoas se comunicaram. No entanto, os equipamentos utilizados para facilitar essa comunicação mudaram bastante com o tempo. As primeiras formas de escrita. Os historiadores estimam que a escrita tenha surgido há mais de 5.000 anos.
A invenção da escrita transformou as sociedades e principalmente as formas de governar, pois possibilitou, por exemplo, os registros de contabilidade, de população. A invenção da imprensa. A comunicação humana passou por um grande avanço durante o início da Era Moderna, quando Gutenberg inventou a prensa móvel em cerca de 1450. O avanço técnico no modo de imprimir textos escritos foi tão grande que transformou a circulação desses materiais em todo o mundo, popularizando-os gradualmente e criando a necessidade de ensinar mais pessoas a ler e escrever para que pudessem ter mais acesso a diferentes tipos de conhecimento. A comunicação tecnológica. A comunicação tecnológica de longa distância começou a se desenvolver no século XIX, com a criação de redes de telégrafos que possibilitavam a comunicação entre continentes diferentes. Depois dos telégrafos foram inventados o telefone e, posteriormente, já no século XX, o rádio e o cinema. O avanço da tecnologia de comunicação modificou a percepção de velocidade nas relações interpessoais, econômicas e políticas. O avanço tecnológico ele é constante e as transformações sociais resultantes dele são contínuas. Um exemplo disso são as redes sociais, que desde a década de 2010 foram incorporadas ao cotidiano das pessoas. Paralelamente, a da intensa disseminação do uso de smartphones, que ao combinar os recursos de computadores pessoais com os dos telefones celulares, possibilitam acesso fácil à internet. As redes sociais contribuíram para a descentralização do conteúdo e a ampliação do direito à comunicação, revolucionando a forma de transmitir mensagens e informações. As fake news, assim como a internet, ela tem o potencial de transformar as relações pessoais e profissionais e aproximar as pessoas. Se não for usada adequadamente, ela pode também acarretar diversos problemas para a sociedade. Um dos problemas que temos vivido nos últimos anos é a divulgação de informações falsas, que é o que a gente chama de fake news. As fake news, elas prejudicam o exercício da cidadania e a convivência pacífica e democrática, pois quando a gente divulga uma informação falsa, criam conflitos e por vezes reforçam estereótipos e preconceitos. Então, para evitar disseminar falsas informações, é essencial sempre verificar a origem delas, ver quem são os responsáveis pelas informações recebidas, verificar se as notícias têm autoria, se estão vinculadas a algum meio de comunicação sério e, caso haja alguma dúvida, não repassar as informações. Agora, nas atividades. Você vai se positiva e uma negativa dos avanços tecnológicos na comunicação humana, certo? O que você acha que contribuiu? Segundo, em sua opinião, o que pode ser feito para serem evitadas as notícias falsas, as chamadas fake news? Tá? Respondam com bastante atenção, leiam novamente o texto. Assim que terminarem a atividade, podem enviar para a correção.